Adaptar animes para live action é, em essência, uma tarefa quase suicida. É como tentar transformar poesia em planilha, não porque seja impossível, mas porque exige um tipo de sensibilidade que poucas produções conseguem, ou sequer tentam, alcançar. No caso da Netflix, essa dificuldade se torna ainda mais evidente. O histórico da plataforma em adaptar grandes obras orientais é uma verdadeira montanha-russa de promessas não cumpridas, decepções estéticas e narrativas amputadas. O problema começa justamente na tentativa de capturar a magia e o espírito do original. E não é só questão de fazer uma versão mais realista ou com atores famosos. É sobre entender que o anime é por si só uma linguagem, uma forma de contar histórias que é profundamente cultural, ritmada, emocional e até ritualística. Traduzir isso para uma estrutura ocidental, acelerada e formatada para maratonas, é cortar as asas de uma obra feita para voar. Muitos desses animes têm uma carga emocional construída com precisão cirúrgica. Pequenos detalhes, como um silêncio entre falas, o olhar de um personagem ao fundo da cena ou uma pausa carregada de tensão, carregam o peso de capítulos inteiros. E a Netflix, ao condensar arcos inteiros em meia dúzia de episódios, acaba destruindo esse ritmo. O que era crescendo emocional se transforma em atropelo narrativo. E aí vem o primeiro ponto crítico, a fidelidade. O argumento da adaptação para o público ocidental é usado como desculpa para modificar roteiros, simplificar tramas e reinventar personagens. Só que nessa reinvenção, quase sempre se perde o que fazia a história ter impacto. Kakegurui é o exemplo mais recente dessa descaracterização. O anime original é uma obra que flerta com o grotesco, com o absurdo e com o erotismo simbólico. E Yumeko não joga por vingança, nem por algum drama do passado. Ela joga porque ela ama o caos do risco. Ela é um furacão de prazer e insanidade dentro de um colégio elitista que usa apostas como estrutura social. Na adaptação da Netflix, Yumeko foi transformada em uma típica protagonista ocidental, com um mistério pessoal e um trauma familiar, motivações genéricas, roteiro previsível e um visual que parece mais um drama adolescente qualquer do que uma adaptação de uma obra onde a tensão psicológica era o verdadeiro espetáculo. E nem vamos entrar no mérito da mudança completa de personalidade de vários personagens, ou da substituição do elenco majoritariamente asiático por atores ocidentais, como se isso não fosse essencial para o contexto da história. Aliás, essa tentativa de ocidentalização é um dos maiores problemas dessas adaptações. Os animes são profundamente enraizados na cultura japonesa, não só nos temas, mas na estrutura narrativa, na moral dos personagens, nas metáforas visuais. A forma como os conflitos se desenrolam, como o tempo é usado, como a emoção é mostrada, tudo isso carrega uma assinatura cultural. E a Netflix frequentemente ignora isso. A plataforma insiste em adaptar esses universos com o olhar de quem tenta encaixar um triângulo num molde quadrado, e o resultado é desconforto. É estranho, é descaracterizado. O ritmo é outra vítima nesse processo. Muitos animes são longos, com múltiplos arcos narrativos que se desenvolvem lentamente. Cada personagem tem um momento. Cada relação é construída aos poucos. Mas nas adaptações da Netflix, existe uma necessidade de condensar tudo, de acelerar a história para prender o espectador nos primeiros minutos. Isso compromete a continuidade. Cenas são puladas, eventos importantes são rearranjados, e o espectador que já conhece o original sente como se estivesse assistindo a um resumo mal feito. E o novo público não entende nada, porque os contextos não têm tempo de serem explicados de forma orgânica. Além disso, há o problema do elenco. Em um anime, personagens podem ter a mesma aparência por anos. O tempo passa de maneira fluida, simbólica, até irrelevante em alguns casos. Mas no live action, os atores envelhecem. Em séries de longa duração, isso vira um desafio que prejudica a coerência narrativa, principalmente quando a idade dos personagens é fundamental para a história, como em muitos animes escolares ou de formação. E claro, temos a estética. Essa talvez seja a diferença mais gritante entre o anime e o live action. Cabelos coloridos, expressões exageradas, coreografias impossíveis e ângulos dramáticos. Tudo isso funciona perfeitamente na animação. Mas quando tentam reproduzir isso em live action, ou vira algo caricato, ou é suavizado ao ponto de parecer genérico. A expressividade, que é uma das maiores forças do anime, se perde. Ou pior, é ridicularizada. No fundo, a maior parte dessas adaptações não são feitas por amor à obra. São feitas por amor ao que a obra pode render. Foco no lucro. A Netflix não está interessada em criar adaptações memoráveis. Ela quer capitalizar em cima de IPs famosos. E aí, as produções são apressadas, supervisionadas por gente que não entende o material e entregues
personagens como produto de catálogo e não como projeto artístico. E é por isso que tantos live actions da Netflix acabam com a mesma cara. Narrativa superficial, estética diluída, essência morta. Quando a Netflix anunciou que faria um live action de Death Note, muita gente ficou animada, e com razão. Estamos falando de um dos animes mais icônicos e influentes dos anos 2000. Uma história com tensão psicológica, um jogo de gato e rato entre dois gênios, dilemas morais profundos e uma atmosfera carregada de mistério e intensidade. A fórmula parecia perfeita para um bom thriller ocidental, mas aí a adaptação chegou. E tudo que poderia dar errado, deu. Death Note virou o exemplo definitivo de como uma má adaptação pode destruir o impacto de uma obra-prima. A primeira grande falha foi a descaracterização total dos personagens. O Light do anime é metódico, frio, brilhante e absolutamente obcecado por controle. Ele se vê como um deus, julgando os criminosos do mundo. Já o Light do filme da Netflix, um adolescente impulsivo, chorão, mais perdido que qualquer moral ambígua. Ele não tem presença, não tem controle, não tem ameaça. É só mais um garoto comum, como tantos outros personagens genéricos de drama escolar americano. E o que fizeram com o L? Um dos personagens mais icônicos dos animes, conhecido por sua genialidade excêntrica, lógica fria e postura quase desumana, foi transformado em um investigador emocionalmente instável e reativo. No lugar daquele embate intelectual sutil e tenso, temos cenas gritadas, perseguições de carro e decisões impulsivas. A essência da rivalidade entre Light e L, que no anime é um duelo psicológico digno de xadrez, foi reduzida a um jogo de empurra-empurra de roteiro ruim. A estética da obra também sofreu. Death Note no anime tem uma atmosfera sombria, elegante, construída com cuidado em cada quadro. Já o live action parece indeciso entre ser um filme teen de suspense e uma tentativa forçada de terror estilizado. A trilha sonora não encaixa, os cortes são abruptos, e as cenas que deveriam carregar tensão viram momentos forçados que não convencem ninguém. E mesmo tendo o Ryuk interpretado por Willem Dafoe, o que até empolgou os fãs, o personagem, que deveria ser um agente do caos observando o jogo entre Light e o mundo, virou um coadjuvante com pouco impacto. Ele aparece, dá uns sustos, diz umas frases de efeito e desaparece. A presença dele é estética, mas não narrativa. O roteiro então nem se fala. Ao tentar condensar a história em um único filme, a Netflix destruiu o ritmo. As decisões dos personagens parecem apressadas, sem motivação, e os eventos se atropelam sem desenvolvimento. A narrativa, que no anime se constrói com paciência, onde cada nova jogada muda completamente o jogo, aqui vira uma sequência de cenas jogadas, que só servem para avançar a história, mesmo que sem emoção nenhuma. Além disso, o filme sofre do velho problema da americanização forçada. Tentaram empurrar a trama para um cenário ocidental, sem adaptar o que realmente precisava ser adaptado. Em vez de recontextualizar a história com sensibilidade, eles simplesmente trocaram o cenário, mantiveram nomes orientais em personagens ocidentais e seguiram com a ilusão de que isso seria suficiente. Spoiler, não foi. E no fim, o que mais irrita é a sensação de desperdício. Death Note tinha tudo para ser um filme tenso, elegante, reflexivo. Tinha material de sobra para ser adaptado com inteligência, expandido de maneira nova, talvez até em formato de série. Mas a pressa, a falta de cuidado com o roteiro e o desrespeito com o tom da obra original fizeram com que a adaptação entrasse direto na lista de piores live actions já feitos, não só da Netflix, mas da história do gênero. O que era para ser um duelo psicológico de titãs virou uma briga de pátio escolar. E o público, que conhece e ama o anime, sentiu o golpe, não só pela decepção, mas pela constatação de que ninguém ali entendeu o que estava adaptando. Death Note da Netflix não falhou porque foi diferente do anime, ele falhou porque foi vazio, porque esqueceu que adaptar não é imitar, é traduzir com respeito e alma, e isso definitivamente não aconteceu. A adaptação de Yu Yu Hakusho pela Netflix veio com uma proposta ousada: condensar um universo complexo, cheio de lutas emblemáticas, personagens cativantes e camadas emocionais profundas, em apenas 5 episódios. E embora o resultado final tenha apresentado acertos visuais notáveis, com figurinos fiéis, ambientações cuidadosas e cenas de ação bem coreografadas, o ritmo apressado da narrativa acabou prejudicando aquilo que faz Yu Yu Hakusho ser lembrado até hoje: o desenvolvimento emocional e simbólico da sua história. A decisão de comprimir vários arcos narrativos em tão poucos episódios comprometeu o que poderia ser uma adaptação muito mais envolvente. Histórias que originalmente levavam dezenas de capítulos para evoluir foram transformadas em resoluções rápidas, o que inevitavelmente retirou o peso emocional de diversos momentos-chave. Relações que deveriam crescer com o tempo, como as amizades e rivalidades do Yusuke, foram resumidas a diálogos expositivos ou a cenas apressadas que tentam forçar conexão, mas não têm espaço para respirar. Isso é especialmente problemático num anime como Yu Yu Hakusho, onde as batalhas não são só lutas físicas.
mas também confrontos de ideologia, superação pessoal e descobertas internas. No live action, muito desse significado se perdeu na correria para avançar a trama. Os personagens ainda estão ali, visualmente reconhecíveis e com boas atuações, mas suas trajetórias foram simplificadas ao ponto de parecerem versões aceleradas de si mesmos. Apesar disso, há de se reconhecer que a produção conseguiu manter certa essência do anime. A personalidade rebelde de Yusuke, o carisma do Kuwabara, a aura misteriosa de Riei e a frieza calculada de Kurama foram representadas com respeito, ainda que sem a profundidade ideal. Os fãs puderam ver, mesmo que em flashes rápidos, aquele espírito nostálgico da obra original, especialmente em algumas lutas e momentos de transição emocional. A sensação de estar revendo personagens queridos foi real, mesmo que em versão condensada. A estética do live action também merece elogios. A caracterização dos personagens foi feita com cuidado, evitando exageros ou artificialidades, e os efeitos especiais, embora limitados, cumpriram seu papel sem comprometer a imersão. Houve claramente um esforço da equipe de produção em recriar o universo de Yu Yu Hakusho de forma respeitosa e visualmente coerente, o que já representa um avanço considerável se compararmos com outras adaptações da própria Netflix. Mas o problema do ritmo e da estrutura engessada por poucos episódios não pode ser ignorado. A escolha de priorizar quantidade de acontecimentos em vez de qualidade no desenvolvimento comprometeu a narrativa. A adaptação pareceu estar sempre com pressa, como se tivesse medo de perder a atenção do público a qualquer instante, e nesse corre-corre, acabou sacrificando o que há de mais valioso na história, o tempo necessário para criar laços emocionais com os personagens e entender a complexidade de seus dilemas. Mas existe uma exceção, um ponto fora da curva, uma obra que deu certo contra todas as expectativas: One Piece. A série live action da Netflix surpreendeu porque, diferente das outras, foi feita com uma base sólida de respeito. O criador da obra, Eiichiro Oda, esteve presente durante todo o processo, não só como consultor, mas como autoridade, e os produtores escutaram, levaram a sério, e mais, entenderam que não dava para transformar One Piece num drama sombrio e realista. Era preciso abraçar o absurdo, o coração de aventura, o espírito de camaradagem e até o exagero visual. One Piece deu certo porque manteve o que realmente importa, a alma dos personagens. A relação de Luffy com sua tripulação, o sonho de liberdade, a dor disfarçada de riso, a comédia que surge no meio da tragédia. A série conseguiu equilibrar tudo isso com um roteiro bem construído, um elenco que entendeu seus papéis e uma estética que respeitou o original sem parecer caricata. Não é perfeita, claro. Há cortes, simplificações e mudanças, mas nenhuma delas fere o coração da história. E isso já é um milagre, e talvez seja essa a lição final. Dá pra fazer live action de anime, mas só dá certo quando feito com respeito, paciência e compreensão cultural. Quando o criador é ouvido, quando o roteiro entende o porquê de cada gesto, cada silêncio, cada riso, quando o objetivo não é só gerar engajamento, mas entregar uma obra que se sustente por si só. Enquanto a Netflix continuar tratando esses projetos como produtos e não como adaptações artísticas, os fracassos vão continuar se acumulando. Death Note, Cowboy Bebop, Kakegurui, todos sintomas da mesma doença, a falta de alma. Mas se olharem com atenção para o caso de One Piece, talvez percebam que o caminho não é impossível, só é difícil, e tudo que é difícil de verdade vale a pena.